Show demais. Tá? Estão vendo aí? Show demais. Deixa eu só passar o slide aqui. Passou o slide? Bom. Show demais. O pessoal vai chegando aí, vai chegando. Então, vamos lá. Então, galera. Prazer, estou muito feliz aí, estou meio nervoso de estar falando para tanta gente, mas prazer, eu sou o Léo, sou Product Design Lead na Kobe Apps e vim aí a convite da galera falar um pouco da minha visão, né, da nossa visão aqui do lado da gestão de times de design, o que a gente procura nos candidatos, né, o que a gente procura nas pessoas que estamos entrevistando. Então, por isso que eu chamei de as histórias que a gente espera ouvir dos candidatos. Mas, primeiro, antes de tudo, eu queria que todos lembrassem, iniciantes e sêniores, caso tenha algum sênior aqui, todo gestor já foi um júnior, já foi desclassificado, já errou, já não soube como fazer. Então, isso é um mantra bem importante de carregar na trajetória de vocês. Eu mesmo, na empresa onde eu estou, eu fiz 2 ou 3 processos seletivos para conseguir passar. Então, é um pouco sobre isto, tá? Errar e aprender com isso faz parte da sua jornada para se tornar um sênior. Então, vamos sim ser negados. Eu já perdi a conta de quantos processos seletivos eu já fiz na minha vida. Vamos errar, vamos ser negados, vamos ser desclassificados, mas faz parte da nossa trajetória, faz parte de aprender com essa jornada. Mas primeiro, né, me reapresentando, eu sou o Léo Miller, eu sou Product Design Lead na Kobe Apps. A Kobe Apps é uma empresa focada em consultoria para desenvolver aplicativos nativos com clientes tipo Tokstok, alguns clientes internacionais e a gente já passou por realidade aumentada, já fizemos muita coisa em questão mobile. Hoje a gente é focado em e-commerce. Eu sou especializado aí em design systems e escalabilidade de aplicativos com esses sistemas e trabalho muito com acessibilidade e processos acessíveis. Eu sei que vocês tiveram uma honra de ter uma conversa com o Marcelo Salles. Então, eu também trabalho com isto. Fui vencedor do Hackathon da ONU em 2020. Eu trabalhei com reestruturações de time de design, com reestruturações de escalabilidade desses times e também trabalho com processos de estratégia, atuando em growth de produtos e discovery de novos produtos também. A minha história, aí, fazendo um breve, né, minha trajetória para contextualizar um pouco vocês, eu comecei trabalhando dentro de corporações, comecei trabalhando dentro da ADP, Big Corps muito grande, só de time de design tinha na casa de 2.000 designers pelo mundo todo, com processos rígidos, consolidados. Eu comecei por lá. Mas em um determinado momento eu me perguntei como é montar um processo de design do zero, né? Ir para onde tem mato, não viver naquele mundo ideal onde eu estava. Então eu comecei a trabalhar numa venture capital. Então eu comecei a partir dessa venture capital, trabalhei com muita startup em early stage, ou seja, aquelas startups que não tem nada, só concepção de ideia, estão começando agora. Não tinha time, não tinha processo, não tinha produto, não tinha nada. Eu tive que aprender a criar tudo isso do zero. Mas em algum momento, depois da minha trajetória, com alguns produtos sendo lançados, eu me perguntei onde aprender design ágil e inovação. Foi onde eu comecei a trabalhar, fui para a Kobe e trabalhei com processos escaláveis, inovação, análise de dados e ambiente ágil. E isso me proporcionou uma trajetória de trabalhando com alguns clientes, como vocês podem ver. Eu trabalhei com a ADP, eu fiz o app da Decathlon, trabalhei com a Yalo, que é uma startup do Eduardo Saverin, que é o co-founder do Facebook. Trabalhei no app da Dengo, Reserva, Fila, Honeybee, iByte, Human Code, Tokstok, Down e Multilaser. Também fiz o app da Multilaser. Então, isso é um pouco da minha trajetória, alguns clientes aí por onde eu passei nesse tempo todo. E também eu matei algumas startups nesse caminho, tá? O que me ajudou a a entender uma pergunta. Quando que o design tem maior sucesso dentro de um produto digital? Não sei se no chat alguém se arrisca a dizer quando que o design tem o maior sucesso. É quando o produto falha.
o maior sucesso do produto digital é quando o produto do design é quando o produto falha antes mesmo dele acontecer. Por que isso? Porque se o design chegar à conclusão que o produto vai falhar antes mesmo do seu desenvolvimento, significa que o processo de descoberta e o processo de design, centrados no usuário, entendeu bem o contexto e validou a hipótese. E isso impediu que o cliente gastasse dinheiro contratando desenvolvedor, comprando equipamento e tudo mais, quando o designer já fez todo o processo, chegou à conclusão no final e disse: "Cara, não vai dar certo. Por isso, isso e isso. Esses testes que eu fiz aqui respondem essa pergunta". Isso é um pouco da reflexão que eu trago para vocês de início, que o design de produto, né, é um método científico colaborativo. Então vale a pena estudar método científico, validação de hipóteses, de assumptions, esse tipo de coisa. Vale muito a pena para a trajetória como designer de vocês. E, além disso, o produto também é algo vivo, porque ele muda, ele evolui, ele cresce, ele é pivotado. Então, contem essa história, que é o gancho que eu preciso para a gente falar sobre os campos de design que vocês têm para trabalhar, que vai culminar ali na nossa conversa sobre o processo de entrevista e o processo de seleção. Primeiro, eu sei que tem muita gente que está começando agora na UX, começando a entender os campos, por isso que eu quis trazer um pouco, brevemente, quais são os campos que os designers têm para atuar, que quem estuda essa área tem para trabalhar. A UX é um campo muito multidisciplinar e a gente não precisa saber de tudo, tá, gente? Ele é colaborativo por um motivo e esse é um dos motivos. E aqui eu separei as áreas que mais tem, hoje no mercado, né, mais vagas no mercado, que é a UX Research, a arquitetura da informação, né, UX Research, pessoa que vai trabalhar só com pesquisa de experiência, então não vai desenhar uma tela, vai trabalhar só com pesquisa. A arquitetura da informação, aquele tipo de pessoa que trabalha mais com estratégia do produto no escopo de interação, então arquitetura de conceitos, arquitetura da navegação em si. Acessibilidade, pessoas focadas em acessibilidade, estratégia de UX, trabalhando mais próxima do business, esse tipo de coisa. UI design, que eu acho que é o que a maioria aqui deve estar habituado. UX writing, então é aquela pessoa que trabalha com termologia, com texto, inventário de conteúdo da interface. Isso tem toda uma metodologia por trás também. UX motion, trabalhando focado em microinterações, esse tipo de coisa, e mais coisa por aí. Tudo isso aí é UX design. Beleza, Léo, mas e se eu não souber nada de design gráfico, mas eu quero trabalhar em UX? Cara, beleza, de todas essas áreas, tu tem essas 5 áreas para trabalhar, sem desenhar, sem trabalhar com design gráfico necessariamente. Mas onde fica essa parte gráfica? Parte gráfica fica ali principalmente em UI e UX Motion, mas quando fala UI design, gente, UI design ele é muito profundo. É um iceberg que te leva muito longe. Então não é só UI design, né? Vocês têm muita coisa para estudar, muita coisa a se aprofundar. Um produto ou um serviço criado só será sólido se a visão dele vem por múltiplos campos, ou seja, uma pessoa criando um produto vai criar um produto míope, vai criar um produto que vai ter a visão de uma pessoa só. Por isso que a UX é multidisciplinar, porque ela traz visões de múltiplas áreas, por isso que são squads com desenvolvedores, designers, QAs, POs e etc. Porque precisa dessa visão multifacetada para que um produto faça sentido. E onde eu encontro todas essas oportunidades, Léo? Onde eu encontro mais oportunidades? Antes de tudo, todas essas perguntas vêm de uma pesquisa que eu fiz. Eu fiz uma pesquisa com 20 gestores de design, em torno de 20 gestores de design de várias empresas, entre elas a própria ADP, Nubank, iFood, Next e Itaú, para entender da visão deles também o que eles procuram dos candidatos, do que eles procuram nas pessoas que eles estão entrevistando para as primeiras vagas júniores por aí. Então, as coisas aqui não são só eu falando, vem muito das vozes dessa galera. E voltando para as perguntas, onde eu encontro mais oportunidades? Através dessa pesquisa eu fiz esse ranking, então na visão dos gestores as maiores oportunidades estão nos UX generalistas, vagas de UX generalistas que vão fazer de tudo um pouco,
Product designers, então aqueles que fazem de tudo um pouco e vão um pouco além, trabalham um pouco na regra de negócio também, um pouco das atribuições de PO também. Então, é onde o PD chega. E UX Research em terceiro lugar, né? Tem muito campo de pesquisa de experiência hoje no mercado. Quarto lugar, UX Writing. Quinto lugar, UI Design, especificamente arquitetura da informação, e assim vai. Por que generalista, né? Como apareceu ali em primeiro. Porque, assim, é o que eu sempre falo para a galera que conversa comigo, porque que existem algumas vagas de UX generalista, outro UX, UI mais específico, ou UX Research. Porque isso depende do tamanho da empresa. Empresas maiores têm budgets maiores, conseguem ter times maiores. Eu não estou dizendo que uma é pior que a outra, tá? Estou querendo dizer em nível de volume mesmo do que é de capital de giro. E nesse sentido, empresas maiores têm maior capital, têm maior grana, então eles conseguem ter pessoas específicas para essas sub-áreas. Conseguem ter um designer UI, conseguem ter um UX writer, conseguem ter um UX researcher. Então, por isso que nessas empresas maiores existem mais. O que eu estou querendo dizer aqui? Se tu quer ser UI designer, procura vaga em empresas maiores. Não estou dizendo que vai ser mais difícil ou menos difícil. Vão ser empresas que vão ter times maiores vão conseguir ter um UX Writer, conseguir um UI Designer. Talvez só o foco de busca de vagas de vocês estejam um pouco ali não tão calibrado. Do outro lado, a gente tem os generalistas. Empresas com menos budget, com menos granas, com times menores, mais enxutos, vão procurar pessoas que façam de tudo um pouco, porque né, ainda estão crescendo, ainda a área é tímida, esse tipo de coisa, então por isso que buscam pessoas mais generalistas. Então vai ter mais campo em empresas menores para UX generalista. UX UI, né? UX barra UI, UX generalista, independente. E quais são as skills mais importantes nesse início de carreira de vocês, na visão dos gestores? Conhecimento básico de usabilidade, então conhecer usabilidade, saber o que é usabilidade. Preceitos de design centrado no usuário, então entender o que é esse conceito, entender como isso se aplica. Conhecimentos de UI. Então essa é a tríade fundamental de vocês na carreira de vocês, de conhecimentos importantes, skills importantes nesse início de carreira. E em quarto lugar, a gente tem alguns métodos básicos de pesquisa, de UX Research, ele é importante também ter um bom storytelling, conhecimentos de discovery, habilidades de design visual aí por diante. Mas não é só de hard skill que vive um designer, tá? A gente fala muito sobre curso aqui, a galera só tá sempre fazendo curso, isso é muito massa. Mas tenha em mente, gente, da nossa visão, que não são só as hard skills que vão importar na hora da seleção. A gente trabalha, como design, a gente trabalha com pessoas, para pessoas. Ferramentas e métodos são apenas os meios para a gente construir essa experiência. Então, ferramenta é só um meio que a gente vai ter. Métodos é só um meio que a gente vai ter para criar uma experiência. As ferramentas não são a essência do nosso trabalho. Nosso trabalho é criar a experiência. Porque, afinal de contas, contextos mudam, plataformas mudam, nosso próprio usuário muda. Por isso é importante conhecer a base teórica, né? A gente trabalha muito ali a gente tem muitos cursos que a gente tem introdutórios e é muito importante, sim, esses cursos, mas é também importante vocês se preocuparem com a base teórica da coisa. Aqui eu trouxe alguns livros que são muito importantes para a base teórica de trabalhar com experiência do usuário, que é o Emotional Design do Don Norman, usabilidade na web do Nielsen, design de interação da Percy, design centrado no usuário, gestalt do objeto. Isso é uma coisa muito teórica lá do design gráfico mesmo, mas é importante na UX conhecer as leis da gestalt e design do dia a dia. Então é bem importante você saber essa base teórica, porque afinal, né, acho que todo mundo sabe, né, dessa polêmica aí do Figma e da Adobe, né, da compra da Adobe, da morte iminente do Figma, porque afinal, né, fazendo uma reflexão, todo marinheiro confia no seu trabalho.
mas sabe nadar mesmo assim. Por isso que é importante vocês conhecerem a base teórica, porque se vocês conhecerem a base teórica, conhecerem o por trás das ferramentas, vocês vão conseguir construir experiências do usuário independentemente da ferramenta. Eu, na minha trajetória, eu trabalhei com Sketch, trabalhei com InVision, eu trabalhei com o XD até chegar no Figma. Então, o que me deu segurança para mudar de ferramenta, assim, é uma merda. Eu fico muito triste de perder o Figma se isso vai acontecer, porque é uma puta de uma ferramenta, é uma ferramenta do caralho. Mas, né, a segurança, entender essas bases teóricas vão dar segurança para que se tiver que mudar de ferramenta, a gente vai mudar. E aí a gente vai continuar fazendo um bom trabalho. E indo além dessas hard skills que eu falei, algumas habilidades são importantes para a pessoa UX designer, que são essas 6 que eu elenquei como ferramenta, como, né, como skills, soft skills e skills comportamentais importantes para a área e também quando forem fazer uma entrevista, que é clareza na comunicação. Então, trabalhem a comunicação de vocês, porque a gente é uma área que defende muito ideias, comunica muito. Então, é importante trabalhar a comunicação, storytelling, oratória. Empatia com as pessoas, afinal, a gente trabalha, nosso ideal é ser centrado no usuário. Não tem como ser centrado no usuário se a gente não tiver empatia. Então, por favor, tenham empatia com as pessoas. A terceira skill que para mim é a mais importante, desapego de ideias. Eu sei que quando a gente cria aquela interface linda, maravilhosa, que a gente está apaixonado, a gente às vezes não tem como fazer ela. A gente está indo para um caminho que não tem que ir. Então é importante a gente desapegar delas, ter esse desapego das ideias, um trabalho mais científico, mais frio enquanto as interfaces. Síntese de aprendizados, então o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente é uma área que é muito viva em questão de conhecimento, a gente tem que estar sempre aprendendo coisa nova, então é importante ter essa síntese. Pensamento de coletividade, então trabalhar em grupo é uma realidade, vai ser uma realidade, então se vocês não demonstrarem que são bons em trabalhar com coletividade, em coletivo, em grupo, vai ser um pouco mais complicado. E detalhismo nas construções. Eu sei que a gente falou do desapego de ideias, mas é importante ter atenção no que vocês estão construindo. Estar detalhado, estar coeso visualmente, estruturadamente. Então é importante ter esse detalhismo também. E trazendo mais um tópico ali sobre soft skills, hard skills, que é uma frase que eu gosto muito do Simon, que ele critica um pouco essa forma da que a gente chama de soft skills, porque hoje o mercado não. Soft skills não é uma coisa, entre aspas, soft, não é uma coisa leve. Soft skills para nossa área ela é muito importante. Por isso que ele chama de power skills ou de human skills. Porque são elas que vão diferenciar vocês lá na ponta, no final das contas. Porque fazer um curso, todo mundo faz. Aprender a usar uma ferramenta, todo mundo consegue. Mas ter a human skill, a power skill necessária para saber lidar com advertências ou lidar com algum problema que vem acontecendo no projeto, ter segurança emocional para trabalhar com aquilo ali, inteligência emocional para trabalhar com alguma crítica do cliente quanto ao trabalho, é muito importante. E críticas acontecem do cliente, tá? E problemas acontecem nos projetos. Não é sempre que vocês vão conseguir fazer o processo de UX design de ponta a ponta, bonitinho, redondinho. E né, é nessas adversidades que a gente vai precisar dessas skills. A gente vai precisar saber o que é importante, priorizar. Então, é importante vocês pensarem nela também. E dessas habilidades, Léo, qual focar de todas as habilidades? Aqui eu trouxe três textos de pessoas que. Três textos de pessoas que responderam a pesquisa e vieram falar comigo, desses gestores, sobre a visão deles de habilidades fundamentais e qual focar para vocês se destacarem. Tente aprender de tudo um pouco, procure soft skills e conhecimento sobre a dinâmica de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Entender um processo generalista de UX, como pesquisa, análise, interface, protótipo e teste, pelo menos entender de ponta a ponta. As habilidades interpessoais de comunicação, proatividade, participação, inteligência emocional, criatividade, são habilidades que vão destacar vocês, que vai ser importante vocês terem no dia a dia de vocês. E conhecer a dinâmica de desenvolvimento.
conhecer sobre o método Scrum de agilidade, conhecer como é trabalhar numa squad de desenvolvimento. Vocês não vão estar isolados. Não vai ser o designer pelo designer. Vocês vão estar numa squad dentro de uma empresa, né? Vocês vão ter relação com o PO, com outras áreas, entender a participação de cada um nesse processo vai ser importante para vocês. Como fazer uma entrega para desenvolvedor, como entregar a interface de vocês para um desenvolvedor. Então, são skills importantes. Então, processo generalista de UX, habilidade interpessoal e conhecer a dinâmica de desenvolvimento. Mas, beleza. Léo, como eu consigo, então, tu falou um monte de abobrinha aqui, tu falou, e tu não disse como eu consigo a minha tão sonhada vaga como júnior. Primeiro, antes de eu dizer, porque eu não vim aqui dar a fórmula mágica, tá, gente? Então, não vou dizer o hack universal, aquele que vocês vão fazer para conseguir a vaga. Mas é o que eu e outros gestores aqui desse lado buscamos em vocês. Primeiro, precisamos entender que é um processo até vocês conseguirem a vaga de vocês. Então, eu separei em 3 momentos importantes nessa trajetória: captação e aplicação, análise de portfólio e entrevistas. A captação e a aplicação entende-se ali quando vocês vão lá na GUP e se aplicam para uma vaga ou quando um RH vem falar com vocês. A análise de portfólio, então, entende quando a pessoa vai olhar o portfólio de vocês, olhar o case de vocês, ou vocês terão um teste para realizar. E as entrevistas, que daí é o momento ali final, geralmente, onde tu vai estar frente a frente com o pessoal da RH e posteriormente, geralmente, com o pessoal, a pessoa gestora ou a pessoa líder da vaga. Captação e aplicação para vagas, então. Gente, o mercado está aquecido ainda, né? E é natural terem muitas candidaturas, principalmente no nível júnior. Então, prestem atenção no tempo da vaga, tá? Quanto tempo essa vaga foi publicada, as especificações, se elas condizem com a habilidade de vocês, e o ramo que a empresa trabalha. Por que eu digo ramo? Porque, por exemplo, porque isso serve muito para setar as expectativas de vocês. Uma Gerdau, por exemplo, uma vaga de UX numa Gerdau. Cara, a Gerdau é uma indústria super tradicional, então ela vai ter processos mais enrijecidos, vai ter uma cultura mais tradicional, mais corporativa, o que vai ser diferente de uma startup, né? Uma startup que nasceu do design, por exemplo, que vai ter um clima descontraído, que vai ter processos menos enrijecidos. Isso serve para vocês se adequarem. Se tu é a pessoa que gosta mais de processos mais sólidos, mais corporação, cara, tu já sabe o tipo de vaga que tu vai procurar, assim como o contrário. E nessa trajetória, gente, o LinkedIn é o principal aliado. Não é brincadeira em dizer que se vocês não estão no LinkedIn, vocês não estão no mercado de trabalho de UX, vocês não estão no páreo para serem qualificados para uma vaga. Eu sei, eu tenho muitas críticas ao LinkedIn. Eu tenho muita coisa que eu discordo completamente lá nessa cultura LinkedIner. Mas a realidade é essa, e a gente tem que jogar esse jogo. Estar lá no LinkedIn significa que vocês estão no mercado de trabalho, vocês vão ver headhunters, vocês vão ver tech recruiters, vocês vão ser vistos. Então, é importante que vocês trabalhem nele com um perfil bem montado, experiências detalhadas, cursos realizados, matérias estudadas, que sejam condizentes com as skills de vocês, vão fazer vocês aparecer para os recrutadores. Meu foco aqui não é ensinar, dar curso de LinkedIn nem nada, até porque existem outras pessoas que fazem isso por aí. Mas só deixar esse disclaimer importante para vocês, que coloquem suas skills que vocês têm lá no subtitle, né, e a área que vocês trabalham. Tenham um about me ali, né, um sobre mim claro e objetivo, contando a experiência de forma resumida de vocês e o que buscam para a carreira de vocês. E lá na parte de experiências, coloquem as experiências de vocês. Se for, coloquem também os cursos que fizeram, os estudos que fizeram, e coloca de uma forma clara. E dentro lá do título
do que vocês trabalham, coloque também ali dentro da descrição com o que vocês trabalharam. Faziam layout, fizeram wireframe, porque isso vai ser importante para o recrutador entender por onde vocês já passaram e como já passaram. E outra dica, conversem, demonstrem interesse. Quando vocês se aplicarem para uma vaga lá no LinkedIn, gente, não é ruim chamar o recrutador no chat. Recrutadores geralmente tem muitos chats abertos, então isso talvez demore para responder. Mas não é ruim vocês chamarem eles para entender um pouco mais sobre a vaga. Eu me apliquei para a vaga, mas eu gostaria de entender um pouco mais. Também o próprio lead da vaga, ou um sênior, um gestor da empresa que vocês se candidataram, perguntar como vocês podem agilizar, quais são as expectativas para a vaga. Chamem ele, porque isso faz vocês aparecerem, fazem vocês demonstrar o interesse, e isso vai ser o diferencial para vocês lá na escolha entre duas pessoas boas, sendo uma pessoa muito boa e a outra igualmente boa, só que demonstrou mais interesse, a escolha está bem óbvia, né? Eu vou escolher a pessoa que demonstrou bem mais interesse em trabalhar comigo. Então, não não tenham medo de fazer isso, tá? E dica do Leozito. Gente, algumas empresas usam robôs que analisam perfis, né? Acho que então, um amigo meu que é head no head de design na iFood, ele contou que toda vez que eles abrem uma vaga tem na casa de 600 candidaturas. Então essas empresas, com muita gente se candidatando, eles usam robôs que procuram as palavras-chave nos perfis que se candidataram, né, para passar ali, pelo menos fazer esse filtro ali para passar para a próxima fase, e esse tipo de coisa de análise de currículo. Então, a dica é, vão até a descrição da vaga que vocês querem se candidatar, identifiquem as palavras-chave ali dentro e adequem a experiência de vocês, o currículo de vocês para aquilo lá. Por favor, vocês não vão mentir, tá? Não vou mentir e colocar esses skills ali. Mas só adequem, daqui a pouco, ao invés de usar Wireflow, eles usaram Userflow. Então vai lá, adequa, coloca Userflow, que é praticamente a mesma coisa. Então, para que o robô consiga fazer esse filtro e pelo menos passar vocês para uma próxima fase. E calma, gente, por favor. Toda vaga é diferente entre si, então times possuem formatos diferentes, objetivos diferentes. Cada empresa é uma, né? Se vocês não forem selecionados para uma vaga, não significa que vocês são mal profissionais ou que vocês não têm skill. Significa que só às vezes o desafio não está alinhado com a experiência de vocês. Por exemplo, se eu abro uma vaga para trabalhar com design web e vem uma pessoa que só estudou e tem portfólio só voltado para mobile, cara, ele pode ser muito bom, mas, cara, eu vou talvez optar por alguém que tem as skills de web, entendeu? Então não quer dizer que ele é ruim, significa que tem outra pessoa que estava mais com experiências mais direcionadas para lá e tá tudo bem, faz parte. Entendido até aqui? Então a gente vai para a próxima etapa, né? Que daí é quando vocês passaram por ali, passaram pela análise do currículo, vocês candidataram e eles vão fazer uma análise do portfólio. Antes das entrevistas, o portfólio é sempre analisado. Então, para a próxima etapa, né, geralmente faz a análise de alguém qualificado, tecnicamente, para design, por exemplo, e, e esse é o momento onde o profissional, né, através do seu portfólio, vai mostrar toda a sua bagagem, por onde já passou, as qualidades do seu trabalho, e essa parte é bem importante para a gente entender como um portfólio é bem montado, é bem apresentado. A gente já deve ter, vocês, quem é do gráfico já deve tá acostumado a ver esse tipo de portfólio, que é legal, é uma vitrine, mas não é o suficiente, porque aqui tem muita imagem, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com isso. Mais do que uma solução, eu quero saber é do problema. Esse é o ponto-chave do portfólio de vocês, do case de vocês. E o X é um processo de resolver problemas. Então, é importante entender qual foi o problema e como vocês solucionaram ele. E, tipo assim, às vezes a interface, se não é uma vaga de UI, claro, né? Às vezes a interface é só um detalhe. Só um detalhe que vai culminar todo o trabalho de vocês. Então, foquem
em explorar o problema. O portfólio de um UX não são só essas interfaces. É importante que vocês demonstrem o processo todo. Quais foram os problemas iniciais, as dúvidas que vocês tiveram, as descobertas que tiveram no meio do caminho. Contar essa trajetória, né, até chegar na solução, de onde partiram, como chegaram até ali a interface. E é legal trazer isso como uma história mesmo, trabalhar o storytelling em cima disso. Tratam, tipo, os melhores portfólios que a gente vê tratam cada case como uma própria história, que partiu de um desafio, que foram descobertas coisas no caminho, e isso mudaram algumas coisas para chegar numa solução. Utilizam um bom storytelling para conduzir o leitor do ponto de partida até a solução final. E deixem claro nesse case qual foi a atuação de vocês. Porque eu puxo aquele gancho lá que eu falei no início, o UX é multidisciplinar. Eu sei que vocês não foram a única pessoa a criar aquele aplicativo, não foram a única pessoa que criou aquele sistema. Salvo cases de estudo, né, gente? Que geralmente tu é a única pessoa e tu tá estudando apenas. Mas na realidade eu sei que não vai ser a única pessoa na prática a criar aquilo lá. E às vezes tu nem criou de ponta a ponta, às vezes você só fez uma parte do sistema e tá tudo bem. Faz parte do nosso trabalho. Então, é importante setar as expectativas e dizer qual foi tua atuação. Tu entrou no projeto, já tinha sido feita a pesquisa e tu só pegou os insumos e continuou? Ou tu entrou só para fazer pesquisa? Ou tu foi a pessoa que acompanhou o sênior? Então, deixem claro qual foi a atuação e qual é o aprendizado dela a partir disso. E como eu falei, pequenos trabalhos também são grandes aprendizados. Nem todo case precisa ser um aplicativo ou um sistema do início ao fim. No dia a dia, muitas vezes trabalharemos em pequenas features. Se o processo foi sólido, com aprendizados, coloque no portfólio. Eu sempre elogio uma pessoa que eu entrevistei, que ela trouxe, tipo, ela trabalhou numa feature de filtros do sistema que ela trabalhava. Só que ela contou tão bem aquilo lá, ela contou, tipo, tão redondinho, ela tinha certeza do que ela estava fazendo, cara, que foi muito legal entender isso, foi muito ver a dominância que ela tinha quanto àquilo lá. E quais foram as conclusões, os resultados, os aprendizados? Contem o que vocês aprenderam e como concluíram aquele projeto, porque ao final de todo projeto a gente sempre tem um aprendizado, a gente sempre aprende coisas novas. Então, apresente os resultados se vocês fizeram testes e também o que vocês aprenderam enquanto profissional, né? Os erros que cometeram. Então, tipo, isso é uma coisa bem legal também de às vezes aparecer. Eu lembro que eu vi uma entrevista, não, uma palestra muito boa, foi no UX Team Summit do ano passado, de um argentino, que ele contou um case de falha. Ele contou um case de como falhou um sistema, de o quanto ele errou. E por ele contar isso, ele foi contando o que ele foi aprendendo no caminho, o que ele faria diferente. E isso é muito legal. Também é uma forma criativa de tu trazer a mesma coisa. E explique o ponto de partida, né? De onde surgiu a demanda? Como entendeu que isso deveria ser feito? Foi um case de estudo? Identificou algum problema no site da Amazon e fez um estudo de caso em cima disso? Foi um trabalho de conclusão de algum curso? Explica de onde veio isso, para mim saber, não está errado. E demonstre o motivo que iniciou tudo isso. E por último, né, sempre fica por último no portfólio, mas não é descartado, né, que são as telas, como eu falei. É importante o problema, mas as telas também estão lá por algum motivo. As telas são bonitas, gente, mas por favor, expliquem qual é o objetivo delas. Porque assim, demonstrar suas decisões na interface demonstra muito o repertório de UI designer de vocês. Por que que o botão de favorito tá desse jeito? Por que que o card de produto é desse jeito? Por que tá dessa forma a disposição das hierarquias visuais? Então, demonstre, explique, não precisa mostrar todas as telas do sistema. Coloca as chaves, a que vocês conseguem defender, que vocês colocam ali como parte importante do sistema. Porque entre tela bonita e tela bonita, eu abro o Dribble. Eu consigo ir lá no Behance ver um monte de tela bonita. Eu consigo ir lá no Dribble e ver um monte de tela bonita.
mas o que vai diferenciar vocês enquanto profissional é a dominância na solução, né. Não é errado trazer o que usou como benchmark telas do Dribbble, não, de forma alguma, mas tenham em mente o propósito da criação de vocês. E conte, né, como eu falei, o que descobriu e o que aprendeu no final das contas. Por que que eu sempre trago essa das telas bonitas como algo importante? O case que eu sempre falo é o do Waze. O Waze, ele tem o aplicativo Waze, que é aquele de mapa, de navegação, ele tem, uns ícones muito grandes, ele tem coisas muito grandes na interface e no primeiro olhar pode até ser feio, mas tem um propósito, porque ele é para ser usado enquanto tu dirige, então tu não tem tanto espaço de erro no toque, tu tá em movimento, tu não pode desviar muito a atenção de onde tu tá para o aplicativo, por isso que os ícones são grandes. Olha como tem um propósito por trás daquilo lá, e é isso que vai valer. E o que, afinal de tudo isso, é importante ter no portfólio de novos profissionais, segundo a minha pesquisa com os gestores de design? Primeiro lugar, novos profissionais, cases de estudo. Então, se vocês estão fazendo cases de estudo, gente, está no caminho certo, é isso. Primeira vaga de emprego vai vir a partir disso. Eu sei que vocês não, se é uma vaga júnior, eu sei que vocês não necessariamente vão ter atuado na prática, mas é importante trazer cases de estudo para mostrar o que vocês sabem usar métodos. Vocês estudaram e sabem aplicar métodos de UX. Segundo lugar, isso pode quebrar a expectativa de muita gente. Portfólio em qualquer formato. E o terceiro lugar, só em terceiro lugar a gente vê a presença de cases reais. E experiências passadas, informações sobre conhecimentos adquiridos, lá no final o perfil do LinkedIn no portfólio. E como aparece ali naquela pesquisa, a plataforma do portfólio pouco importa, desde que consiga demonstrar de forma clara o seu case, né? Podem usar site no Webflow, portfólio direto no Figma, no Adobe Portfólio, no Notion, no Behance. Gente, tanto faz. Se tu consegue apresentar aquelas interfaces de uma forma clara, consegue estruturar o case de uma forma clara, tá show. Se eu conseguir entender e conseguir ver a qualidade do trabalho de vocês, tá fantástico, tá excelente. Uma das minhas amigas, ela trabalha agora para gringa, o portfólio dela inteira no Notion. E é incrível, o portfólio dela é muito foda, os trabalhos, os cases dela são muito foda, muito bem estruturados. Então, não se preocupem enquanto plataforma, tá? E algumas coisas que não fazem tanto sentido no portfólio, tá? Falei sobre portfólio e agora vou trazer umas coisas que não fazem tanto sentido, se puderem evitar, melhor. Contador de habilidades. Sinceramente, não tenho visto mais tanto esse contador de habilidades, mas alguns portfólios ainda tem. Gente, não faz tanto sentido isso aqui. Não estou dizendo que é ruim, ele só não faz diferença. Por quê? Porque a escala em si do contador de habilidades, ela é essencialmente dúbia. Porque eu não sei o que que é o nível máximo de Figma. Para mim, o nível máximo de Figma pode ser uma pessoa conseguir fazer um jogo usando usando o protótipo, porque tem gente que consegue. Para ti pode ser outra coisa. Assim como o XD também, assim como o Sketch. Então, isso é um pouco dúbio, não faz tanta diferença para mim. E tem uma outra coisa, que também a gente fala um pouco da última polêmica do mercado de UX. As ferramentas mudam com o tempo. Como eu falei, eu já passei por 4 ferramentas de design. E essa pesquisa é uma pesquisa do Panorama UX, é um tipo um censo do mercado de UX que acontece anualmente. E em 2021, o resultado de 2021, eles perguntaram sobre as ferramentas usadas e cruzaram isso com a mesma resposta desde 2018. E olha como mudou. Em 2018, a ferramenta mais usada por 59% dos designers era o Sketch e 27% usavam o Figma. Em 2020, já eram 62 pessoas. Arrisco dizer que em 2021 eram mais pessoas ainda. Então, cara, as ferramentas mudam. Então, esse contador de skill acaba perdendo tanto sentido a longo prazo, porque se você tiver que aprender a usar uma nova ferramenta, é importante que vocês tenham uma soft skill necessária para conseguir aprender uma nova ferramenta. Então,
Se perguntarem no Figma, tipo, no meu primeiro estágio me perguntaram se eu sabia usar, se eu conseguia usar a Apple. Nunca tinha tocado num Apple na minha vida, mas eu disse que sim, fiz errado, né? Mas porque eu deveria ter dito que, cara, não, mas eu consigo aprender, eu consigo ver vídeos, eu consigo aprender como usar rápido. Então é isso que vai contar no final das contas. Outra coisa que não faz tanto sentido, que eu já tinha comentado, esse grid de interfaces, sem explicar o porquê, um monte de interface bonita. Gente, né, sem eu saber o porquê que elas estão lá, ou o que que levou elas até lá, o que levou elas a serem criadas, né, elas perdem o sentido, acabam sendo só um adorno visual. E entre bonito e feio é muito dúbio, vai de cada pessoa. Elas têm que fazer sentido para o usuário. Coisas agora que vão destacar o portfólio de vocês. Um About Me que fale sobre o verdadeiro você. Aquele sobre mim, frio, profissional, eu vou ler no LinkedIn de vocês. O portfólio de vocês é a casa de vocês. É o que vocês são. Então, é de vocês. Então, nesse About Me, no portfólio de vocês, vai ser onde eu vou ver se a Ana Luísa gosta de gatos, se o Jansen curte comer uma pizza, tomar uma cerveja, para mim olhar aquilo lá e ver, cara, já consigo identificar o Jansen já com o time, vai dar bom, pô, ele é fã de The Office, a galera do time gosta muito de The Office, dá para ver que ele é mais descontraído, ou pô, eu trabalho numa corporação, a gente tem que ser um pouco mais profissional, um pouco mais rígido, e a Ana Luísa pareceu ter ali no Volt esse formato de trabalhar mais profissional, então isso diferencia bastante ali de vocês no campo do About Me, que vai me gerar esse interesse de conversar com vocês. Não tenham medo de colocar os rascunhos de vocês. Gente, se vocês fizerem o wireframe, rascunharam, botaram o post-it na parede, bate foto e coloca no portfólio. Coloca lá no case. Pô, é incrível ver que as pessoas usam outros meios para criar suas soluções e não só ali no digital. Então, mostrem os rascunhos, mostrem as anotações. É muito legal ver isso. E, se possível, mesmo no case de estudo, demonstre algum resultado. Seja que vocês tenham aplicado algum teste de usabilidade, né, ali com 10 pessoas e etc. Isso já mostra o valor já demonstra a importância que vocês veem em demonstrar resultado e validar as hipóteses. Então, se puderem, ache uma forma de validar aquilo lá, seja por forms, seja por teste de usabilidade, mas mostra algum resultado no final. E pensa no storytelling de tudo isso. Como eu vou ler, pensar na experiência, né, da pessoa que vai ler o portfólio de vocês. Se eu vou conseguir entender por onde vocês passaram. Então, usem artifícios visuais para contar esse storytelling. E não precisa colocar todos os projetos de vocês no portfólio, tá? 3 ou 4 tá excelente, no máximo 4. Porque eu não vou, os gestores não têm tanto tempo para olhar todos os portfólios. Então, ou coloquem os melhores, ou se vocês querem uma vaga generalista, coloquem os que vocês usaram mais métodos ou métodos diferentes entre si. Então, sempre afunilando em no máximo 4 cases no portfólio de vocês. Entendido até aqui? Vamos então para os testes e avaliações, que é bem rápido essa parte. As avaliações, né, fazem parte do fatídica GUP, da fatídica, né, aqueles testes de lógica e outras plataformas. Infelizmente, nessas partes aí eu não consigo trazer muito o contexto de vocês, porque vai muito de empresa para empresa. Eu, particularmente, não concordo com esse tipo de teste de lógica na área de UX, esse tipo de coisa. Mas, né, eu quero, no que tem o meu tocante aí, eu consigo trazer algumas coisas, que é quando há um teste de UX para ser feito, um desafio de UX para ser realizado. Isso é uma coisa que difere de empresa para empresa, o que vai ser esse desafio, mas tem 3 coisas bem importantes quando vocês vão criar esse desafio, desenvolver esse desafio. Primeiro, demonstra o que eu estou buscando, né, quanto gestor, quando eu proponho um desafio para os meus candidatos. Que eu estou tentando entender o quanto ele consegue analisar os dados, ou seja, eu vou trazer algum dado ou ele vai ir atrás desse dado. Então é importante vocês mostrarem como vocês analisaram o dado que vocês trouxeram, ou se vocês foram no mercado ver mais dados para complementar aquilo lá.
Então, é essa análise dos dados que eu estou procurando entender, o quanto tu tem de repertório para criar uma solução para aquele problema a partir da análise dos dados. Então, demonstrar o processo que vocês tiveram ali para como trabalhar aqueles dados, como transformar aquilo lá em sites, em soluções e a interface que vocês criaram. E digam ali, né, o que vocês fariam para validar o sucesso daquilo. Isso geralmente eles não pedem, mas é um bônus que diferencia muito vocês ali na parte da solução, né, na parte do case. Por quê? Porque vocês estão dando o que eu estou pedindo, mas vocês estão preocupados em como validar aquela hipótese. Coloca lá, eu faria um teste de usabilidade com X pessoas. Eu faria um teste, aplicaria o Analytics depois de implementado, com a hipótese de que tantas pessoas seriam convertidas em tan, tan, tan. Então, demonstra a visão que vocês têm além de só entregar o que foi solicitado e se preocupa com a saúde do produto em si. O que então, né, passando por essa etapa, a gente chega na parte fundamental entrevistas e showcase, que é a parte onde vocês vão, esse é o momento mais crucial, né, não que todos os outros não fossem, mas é onde tu vai estar de frente a frente com as pessoas. Isso é uma puta de uma oportunidade, porque aí as pessoas vão poder te conhecer, vocês vão poder cativar as pessoas. Então é importante, né, para humanizar esse momento, é o momento onde as coisas se tornam até, de certa forma, um pouco mais fáceis. Então, geralmente as empresas possuem duas esferas de entrevistas, daí depende da ordem delas. Geralmente com RH, que daí é uma entrevista muito mais focada no aspecto cultural e comportamental. Então, o que o RH está analisando de vocês? Qual é o fit que vocês têm com a empresa? Com a vibe da empresa, com o ritmo da empresa. Então, é por isso que é importante vocês estudarem a empresa. E ali na parte da técnica é onde dei a hard skills mesmos, onde eu quero entender o teu fit com o meu time e também o teu fit em questão de habilidades técnicas necessárias para o desafio. Por isso, gente, estudem empresa, o ramo que ela atua, as pessoas que trabalham lá, porque mais do que, né, eu sei que essa é uma dica batida, mas ela é importante porque é para entender o momento que entender esse momento que a empresa tá, ajuda a entender como ela funciona. Então, é uma startup, então ela é uma empresa que geralmente uma startup, ela está num ritmo mais acelerado, ela tem que crescer, porque se ela não crescer, ela quebra. Então, vocês têm que se demonstrar pessoas mais propositivas, pessoas que são mais hands-on, pessoas que mais colocam a mão na massa, conseguem fazer múltiplos processos ao mesmo tempo. E também entender a linguagem da empresa. É uma empresa com um ritmo mais animado, mais informal? Galera, demonstre esse lado informal de vocês. É uma empresa um pouco mais séria? Gente, vão mais sério para a entrevista, né? Então, por isso que é importante estudar a empresa. E também estudar o time, né? O time é grande, o time é pequeno, como são as pessoas que trabalham lá, né? Elas são pessoas mais informais, são pessoas mais sérias, são pessoas que curtem certo tipo de coisa. Então, é por isso que é importante estudar a empresa e ir preparado para ela nesse sentido. E não tenha medo de demonstrar interesse. Gente, empresas possuem diversos candidatos na porta. Demonstrar o quão engajado vocês estão com a empresa e como vocês querem trabalhar e gostariam muito de trabalhar lá, verbalizem isso. Nos dá segurança para saber se vocês estão engajados ou não. Eu literalmente contratei uma designer que ela estava no páreo com outra pessoa que era igualmente habilidosa tecnicamente, mas o diferencial dela foi o quanto ela gostava da empresa, o quanto ela já acompanhava a gente e o quanto ela se demonstrava nervosa por estar conversando com a gente, porque ela disse assim: Léo, eu tô muito nervoso porque eu acompanho a empresa de vocês há muito tempo e o time de vocês, e pô, é um momento especial para mim estar aqui podendo conversar com vocês e me mostrando meu trabalho. Cara, esse foi o diferencial dela. Porque eu sei que, cara, ela vai entrar engajada com o meu time, ela vai entrar querendo aprender mais, querendo contribuir mais. Então, por isso, demonstrem o interesse de vocês nesse momento também. E uma dica muito, muito, muito importante, gente, nunca falem mal de experiências passadas. Eu sei que todo mundo vai, né, geralmente é infelizmente comum as pessoas passarem por lugares arrombados, mas é importante que vocês não tragam isso verbalmente.
que não reclamem de pessoas do time passado de vocês, que não reclamem porque o desenvolvedor não fazia tal coisa, porque isso vai trazer insegurança, isso traz também instabilidade, né? Eu não sei, porque eu tô ouvindo o teu lado, eu não sei se isso é verdade ou não. Eu quero acreditar, mas eu não sei qual foi a situação em ambos os lados. Então, isso que é importante. Você lembra quando eu falei quanto soft skills? Inteligência emocional é uma delas. Então, uma pessoa que. E já aconteceu, tá, gente? De começar a descer o pau num desenvolvedor que trabalhava com ela na entrevista, cara, isso pega ruim, sabe? Problemas acontecem, adversidades vão acontecer, independente do processo, projeto, independente da empresa. Não existe empresa perfeita, então é importante vocês mostrarem essa inteligência emocional. E evite aqueles jargões de defeito, né? Tem gente que ainda faz aquela pergunta: qual é o seu maior defeito? Daí a galera fala: ah, eu sou perfeccionista, né? Gente, isso é um jargão batido pra caramba, gente. O que que a gente quer com essa pergunta desse jargão aí? Que vocês entendam qual é o defeito de vocês, mas mais do que isso, o que vocês fazem contra aquele defeito. Qual é o seu maior defeito? Bah, eu sou uma pessoa que eu não consigo falar muito em público, mas eu estou fazendo um curso de oratória, onde eu estou adquirindo meus métodos para lidar com aquilo. É isso que importa. Não é o defeito em si, é o que vocês fazem mediante aquilo lá para contornar, para melhorar e etc. E busque criar conexões com as pessoas. É uma oportunidade que vocês têm para papear. Então, botar a conversa fora, ali com o entrevistador mesmo. Cara, papeia, brinca, tipo, joga papo fora, cria essa conexão com a pessoa, além daquele só profissional. Porque isso vai ajudar vocês a serem lembrados. Aquela pessoa que senta e faz a entrevista e vai embora, cara, não vai ser lembrado, só se ela for muito foda. Porque aquela pessoa que sentou, conversou com o time, cara, viu, tava desinibido ali com a galera, começou a conversar facilmente, se engajar com a galera ali do time, cara, isso aí vai ser o diferencial, porque ali eu já tô vendo, cara, o quanto tudo se daria bem com o meu time, sabe? O quanto se daria bem comigo, o quanto se daria bem trabalhando com a gente. E na etapa técnica, cuidem o tempo quando vocês vão apresentar um case, cuidem o tempo e o ritmo dessa apresentação. Não seja muito prolixo, foque em apresentar o case demonstrando as metodologias que usou e não indo no detalhe da interface e tal. Faça um overview das metodologias que usou, o que descobriu naquela metodologia que levou para a próxima metodologia e por que escolheu aquela metodologia, por que fez um wireframe primeiro, tu testou ou não direto no wireframe, esse tipo de coisa. Se eu quiser saber algum detalhe, eu vou te perguntar no final. Eu vou perguntar, cara, tá, deixa eu ver ali o teu wireframe, ele explora um pouco mais, queria entender como tu fez. Então, é isso que é importante. E demonstre o interesse pelo time de design em si. Quando for aberto as perguntas, né, espaço para perguntas para o time, cara, pergunte sobre processos do time de design, pergunta como funciona, pergunta sobre algum case que tu achou muito legal, que tu queria entender um pouco mais da visão deles. Então, isso é bem importante porque tu está demonstrando ali, ajudando a reforçar a parte do interesse de trabalhar ali no time. E lembrem-se, gente, o design é feito de pessoas, serão elas que farão parte do time de vocês. Não tenha medo de se mostrar humano. Eu não estou contratando um robô, eu estou contratando uma pessoa para fazer parte do meu time. Uma pessoa que vai pegar junto, uma pessoa que, cara, vai estar na alegria e na tristeza. Que nem o rapaz falou ali, transparência é tudo. Se vocês não sabem algum método, diz, não, eu não usei porque eu não sabia esse método, mas se for necessário eu estudo, eu conheço o livro tal. Então, isso é bem importante. E um último lembrete, gente, não ser selecionado não significa a qualidade do trabalho de vocês. Apenas quer dizer que outra pessoa fez mais sentido para aquele desafio naquele momento. A hora de vocês vai chegar sim, beleza? Galera, muito, 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 muito obrigado pelo espaço. Eu queria muito falar para você sobre isso na maior honestidade que me cabe. Tem ali meu LinkedIn. Gente, me adiciona no LinkedIn lá, sempre que eu posso, eu ajudo a galera. Tem esse meu site, migraix.com. É um site que motiva muito esse meu trabalho de ajudar vocês a migrarem para a área de UX.
Tem esses dados dessa pesquisa lá, como montar um portfólio lá também. Tem alguns cursos de graça de UX, tem pessoas da comunidade para você seguir, repositórios de conteúdo, tudo de graça lá nesse Migra UX. E aí em breve, né, vem aí, eu vou abrir um perfil, estou no processo para abrir um perfil lá no ADP List, que é uma plataforma de mentoria de graça. Então eu estou planejando aí fazer mentorias com a galera, seja em grupo ou seja particular, para poder ajudar vocês mais pontualmente em algumas questões. Então é isso que, né, logo lançarei aí nas redes, o meu perfilzinho lá no ADP. Perguntas, galera? Não sei se vocês têm, não sei se eu falei demais. Pô, cara, fico muito feliz. Pode ser, cara, por mim, tranquilo, tranquilo. Manda ele no canal de dúvidas. Estaremos. Tá, seu canal. Aí. Para um bom trabalho em equipe de UX, UI e desenvolvimento. O Escobar perguntou ali: qual a principal soft skill para um bom trabalho em equipe de UX, UI e desenvolvimento? Cara, a principal soft skill para isso, né, a principal skill interpessoal para trabalhar numa squad é saber lidar com as adversidades. Isso é uma coisa que vai acontecer muito. Então, tu saber priorizar a coisa, tu saber, né, desapegar das ideias, porque isso vai ser, eu diria que é desapegar de ideias e lidar com a adversidade. Por que desapegar com ideias? Cara, às vezes tu vai criar aquela interface incrível, muito foda, que tu tá apaixonado. Tu vai levar pro dev, o dev falar, cara, isso é impossível. Cara, isso é possível se eu tiver um ano para desenvolver. E então tu tem que, então tu vai ter que lidar ali um pouco com essa desapego de ideias, ali poder lidar com outros aspectos, né? Poder desapegar e fazer uma coisa mais simples. E o outro é a diversidade, galera. Tem urgência, acontece, né? As coisas não saem como planejado, então como vocês conseguem olhar para o método de vocês, enxugar ele, por exemplo, eu não vou conseguir fazer um teste de usabilidade. Beleza, faça essa interface, mas eu já analiso que, galera, vamos botar um Analytics aqui para conseguir validar ela depois de ser lançada. Então, é bem importante, né, saber lidar com esse balanço. Uh, Victinho perguntou ali, tem alguma dica para encontrar problemas para fazer um case? Cara, tem alguns sites, eu não lembro de cabeça, mas tem aqueles de desafio. Cara, assim, não tem tanto uma dica para encontrar um problema, mas tu pode ver alguma oportunidade de mercado, tu pensa, pô, tive uma ideia de um aplicativo e ir fazer pesquisa para saber se daria certo, esse tipo de coisa, por ti só, isso ajuda. Tem algum site que tu curte muito, mas tu não acha tão legal, ir lá e fazer uma análise heurística, esse tipo de coisa, ajuda também. Beleza, aqui dúvidas. Lembra da aula de Silêncio Figma? Incrível essa aula. Qual foi a situação mais difícil que você já viveu na vida profissional e como resolveu? Cara, isso aqui é um case muito legal, tá? É muito legal. Tem duas situações mais difíceis que eu já lidei. A primeira foi quando hackearam um app que a gente trabalhava. E aí entra aquela skill sobre a diversidade que eu falei. Eu trabalhava, fazia um app, eu não vou dizer o app porque eu não vou liberar, porque não foi a público que foi invadido, mas foi invadido. E foi um Deus nos acuda, porque deu um shutdown lá na parte de checkout e a gente teve que fazer uma correria inacreditável para fazer aquilo lá voltar. E foi nesse momento que foi importante eu saber lidar com a diversidade, porque eu não tinha tempo de testar, eu não tinha tempo de analisar, eu tinha que ter uma solução visual rápido e certeiro. Então, do meu processo, né, o meu processo de design sempre foi um design muito próximo da tecnologia. Sempre falava sobre API com os desenvolvedores,
pedia para eles me explicarem como funcionava mais ou menos o código, entender ali como a API funcionava, quais eram os campos que ele puxava. E nesse momento eu consegui, por causa disso, eu consegui fazer uma solução rápido e não testei com o usuário, não testei, não, porque haviam coisas mais prioritárias, né? A coisa tinha que estar no ar e acabei lidando com isso e a gente conseguiu, né? Nesse período a nota do app saiu de 4.5 para 2.6 nas lojas, nesse período que ele ficou off, né? E depois a gente conseguiu recuperar ali para 4.7, 4.8. Então, cara, foi bem tenso, mas por causa dessa minha gestão de adversidade eu consegui lidar com esse problema. E isso foi bem importante nesse momento. E o outro foi quando, daí é uma coisa muito mais de gestão, né? Quando eu estava num projeto e estava sendo exigido datas de entrega muito incabíveis e daí para mim e para minha designer júnior e eu tive que confrontar o cliente e dizer, cara, se não for assim a gente quebra o contrato. E daí exigiu muito mais questão de gestão mesmo ali, de lidar, joguei a merda no ventilador mesmo. E, né, tudo em prol ali da boa saúde do meu funcionário e tudo mais. Para quem está brincando de área, existe certo etarismo na hora de contratar ou a idade não tem relevância? Cara, pô, essa é uma pergunta ah, bem com uma discussão muito extensa. Vai de caso a caso, tá? Eu não vou te ter essa resposta. Só sei dizer do meu lado, eu não considero etarismo, então as pessoas estão migrando para a área cada vez mais e vindo de todas as áreas, de várias idades, então é importante considerar isso. Tem um designer do meu time que a gente contratou ele tem 37 anos, um negócio assim. Ele entrou como um júnior, o cara aprendeu pra caramba, o cara voou, o cara é gênio, assim. Ele veio do design gráfico e geralmente as pessoas mais velhas, eles, né, eu tô colocando hipóteses aqui, tá? São pessoas que têm uma certo mais calo de trabalho, de lidar com essas adversidades que eu falei, né, vindo de maiores experiências passadas do que pessoas muito novas. O que não é certo nem errado, só são expectativas, tá, gente? O Jarvis perguntou: opa, Léo, e para se tornar lead, o que que um lead tem que ter? Sei que talvez não faça parte da palestra em questão, mas o que um lead tem que o sênior não tem? Cara, essa pergunta sobre lead é uma pergunta assim que vai de empresa para empresa também, porque não existe um consenso no mercado sobre o que é um lead, o que é um manager, o que é um head, o que é um director, um principal staff. Vai muito de empresa para empresa. Geralmente, na maioria das empresas, o lead é uma pessoa liderança técnica, ou seja, é aquela pessoa onde todos os designers, né, as pessoas do time vão procurar como uma referência técnica para desempenhar algo, o que fazer, como fazer. Então, ele é o lead técnico. O que eu estou querendo dizer como lead técnico? É aquela pessoa que não vai fazer o one-on-one com as pessoas, não vai fazer gestão de carreira e PDI das pessoas, não vai estar lidando com budget de área, não vai estar lidando com estratégia, visão de futuro da área. O que vai um pouco contraditório com minha atuação, porque embora eu tenha o nome como lead, eu faço todas essas atribuições, eu faço one-on-one, faço PDI, estratégia de área, gestão de budget, estou envolvido nas decisões de diretoria também, como as outras lideranças, e isso é só um exemplo de como lead é uma nomenclatura que a empresa atribui a um cargo, né? E para se tornar um lead, cara, a primeira coisa que eu sempre falo para a galera é demonstre o seu interesse. Entenda qual tipo de lead tu quer ser, se é um lead mais técnico, um lead mais de produto, um lead mais de projeto, um lead de pessoas mesmo, e demonstrar interesse, chegar para o teu gestor e dizer, cara, eu quero virar um lead, como eu faço isso, e traçar um plano a partir disso. Chef Nath perguntou, Léo, qual é o melhor modo de se lidar com falhas no dia a dia de trabalho? Cara,
A primeira coisa é a colaboratividade, eu acho, Nath, porque isso garante que as falhas sejam, entre aspas, minimizadas. Por quê? Pergunte para as outras pessoas. Pergunta para o que o dev acha, pergunta o que o QA acha, pergunta o que outros designers acham. Façam ciclos de validação pelo que vocês desenvolveram. Isso minimiza, né, a solução de o problema que pode vir. Porque se tu desenvolve uma tela, tu vai lá com o dev e fala assim, vamos fazer um ciclo aqui de validação, ele dá uma olhada como vai funcionar a interface, vai fazer algumas perguntas, vai dizer alguns apontamentos, isso já vai minimizando a falha. E falha por falha, no escopo geral, cara, todo mundo vai falhar, né, em algum ponto. O que vai fazer a diferença é o que tu vai lidar, como tu vai lidar com aquela falha. Tu vai querer aprender, tu vai querer entender o porquê falhou e trabalhar em cima disso, ou tu só vai, né, reclamar e esse tipo de coisa, ou vai ignorar e não trabalhar para melhorar aquele aspecto, para que não aconteça de novo. Então, é isso que vai fazer a diferença no final das contas. Ah, deixa eu ver mais perguntas aqui. Léo, o processo para se tornar um Product Designer é muito diferente do perfil de UX mais generalista? Como começar na área? Cara, então, isso é outra coisa que o mercado de UX não tem por definição, a diferença entre um Product Design e um UX generalista. Entende-se assim meio que por convenção que um Product Designer é um cara que faz todo o processo de generalista, mas ele também se envolve na regra de negócio. Ou seja, ele opina e ajuda a construir como o produto funciona como negócio, né? E para isso tu vai ter que estudar estratégia de UX, tu vai ter que estudar design de produto, né? Tem o livro Product Design. Talvez estudar alguma coisa sobre priorização de roadmap, esse tipo de coisa. Então, que daí começaria na área. Eu acho que começar como UX é mais simples pela quantidade de disciplinas do que começar como PD direto. O Tim perguntou, Léo, apesar de UX ser não, é só um comentário, mas eu vou ler. Apesar de UX ser uma área bem aberta a todos, você acha que esse etarismo se aplica a menores de idade? Cara, tem 17 anos, tudo para começar na área. Então, tendo perfil, curso, tudo bem. Cara, eu acho que o etarismo implica mais no outro lado da moeda, né? Pessoas mais velhas, do que pessoas mais novas. O ramo da tecnologia é um ramo, cara, muito comum de pessoas novas. Tem um desenvolvedor lá na empresa que o cara tem 20 anos, sabe? Então, acho que acaba sendo um pouco o contrário. O Fê fez ali fez uma dica de falar um pouco mais sobre etarismo, migrando para UX depois dos 30. Parece massa também. O Juninho perguntou: Léo, tem alguma dica de como se comportar melhor na hora da entrevista, acalmar o nervosismo, não travar? Cara, primeiro de tudo, cara, incrivelmente, parece brincadeira, mas ajuda muito tu confessar o teu nervosismo. Tu dizer, cara, olha só, desculpa, eu tô meio nervoso e tudo mais. E isso faz parte, isso até me ajuda aqui do meu lado a entender, não, o cara talvez esteja falando um pouco mais travado, um pouco mais atrapalhado pelo nervosismo, e tá tudo bem. Mas, além de ser uma coisa meio de pessoa para pessoa, ajuda tu fazer aquela small talk no início, sabe? Conversar. Não falar sobre trabalho, tentar conhecer aquela galera, como se tu estivesse ali conhecendo aquelas novas pessoas e tudo mais, ajuda, né, tu ver os humanos por ali e poder trazer esses pontos, e poder ficar um pouco mais de boa para conversar com a galera. Livinha perguntou também sobre a senioridade. Você acredita que isso tem a ver com o tempo, nível de conhecimento, habilidade? Normalmente, quem determina essa mudança? Pá, isso é uma boa pergunta. Deixa eu só tomar uma aguinha. Sobre senioridade, tá? Eu vou trazer duas coisas. Eu vou trazer duas esferas. A esfera do que o mercado entende, tá? E a esfera opinião do Léo. Esfera do mercado entende. Cara, senioridade, a gente tá, vamos colocar os pingos nos is, né? A gente tá vivendo num momento onde o mercado estão acontecendo muitos layoffs. E por que que isso está acontecendo? O que que é um layoff? Layoff é uma
O layoff é uma demissão em massa. Muitas empresas de tecnologia esse ano estão fazendo layoffs, demissões em massa. 99 fez recentemente, Fluke demitiu 80% da galera. E isso está acontecendo muito por dois cenários. Cenário recessivo econômico mundial e o ritmo, o modelo de investimento de crescimento das empresas. Empresas modelo cash burn, que são aquelas empresas que recebem um aporte financeiro de investimento e queimam esse caixa para crescer o máximo possível, inflam times e fazem as pessoas acabarem ali, quando tiver que reduzir e fazer o básico bem feito para se manter, acabam tendo que sair. Isso faz o quê? Faz o quê? Faz com que o mercado, a senioridade, acabe se realocando. Então, acaba a gente voltando mais a entender que sêniores de 2 anos não são sêniores, né? Sêniores, pessoas sêniores ali que são trabalhar 2 anos na área não são tão sêniores assim, porque no dia a dia elas não vão ter a necessidade suficiente. E a partir disso, o que que se entende? Um júnior e um pleno são pessoas que vão evoluir a partir das hard skills, principalmente, do repertório, né? Porque o tipo de atuação deles é esse, é uma atuação operacional, é uma atuação de criar a solução, de estar trabalhando ali. Então precisa do repertório. Aí, nesse sentido, a hard skill vai importar bastante. Porém, a partir do final do nível médio, né, do middle, até o nível sênior, a atribuição desses profissionais é muito mais estratégica, ou seja, ou eles vão estar num projeto muito mais importante, ou eles vão ter que estar lidando ali, conduzindo outros designers, outras demandas, uma visão mais estratégica da coisa. E para isso, o mais importante é a soft skill. É ali a skill interpessoal do que necessariamente o repertório. E por que eu digo isso? Porque tu consegue esse tipo de coisa através do tempo, através das experiências que vocês vão ter. Então, isso é um pouco da senioridade, tá? Visto aí em padrão de mercado. Sobre o que é requisito, né, para o que determina essa mudança, aí vai de empresa para empresa, né? Aí vai de critério do que uma empresa espera de cada um, e basicamente é mais ou menos isso. Um exemplo, lá na minha empresa, a gente definiu 4 critérios fundamentais de design, o que a gente espera de cada profissional, né, quais skills fundamentais de design, que é centrado no usuário, pesquisa e análise de resultados, detalhes na construção de interface e comunicação. Para cada um desses critérios, a gente olhou para cada nível de senioridade e estipulamos o que a gente espera de um júnior, de um pleno, de um sênior, de um especialista, de uma liderança. E isso ajuda lá dentro para a gente conseguir contabilizar isso e olhar para os nossos designers e entender se eles já estão no próximo nível ou não. Mas isso é como a gente se organiza. Então, eu acho que eu adotaria como resposta disso aquela questão que eu falei, né? É o repertório até o nível middle, e a partir para um sênior é mais a soft skill, a qualidade de estratégia que vocês vão ter atuando no dia a dia. Jobs perguntou, Léo, o que é um erro que é considerado grave para alguém de nível mais alto, como pleno sênior? Erros que não podem acontecer, ou erros consideráveis. Fale sobre erros graves que juninhos não podem cometer também para ajudar a galera. Tá, isso é uma boa pergunta também. Galera mais sênior, erro grave é o que faz a empresa perder dinheiro. Direto e reto. Cara, são decisões que vai fazer a empresa perder dinheiro, são decisões que vai fazer um contrato ser reduzido ou fechado, porque tu é uma pessoa muito mais como um sênior, uma pessoa muito mais estratégica, uma pessoa que vai trazer muito mais visão, muito mais proposição, trabalhar muito mais futuro. E isso é importante para a empresa. No final das contas, no final do dia, a empresa quer ganhar dinheiro, porque ela quer crescer. E para os juninhos, os erros ali mais consideráveis é vocês darem muitos passos a mais sem uma supervisão. Por que eu digo isso? Não estou dizendo que vocês não são independentes, eu estou dizendo que é importante que vocês façam aqueles ciclos de validação que eu falei. Que tu converse com o sênior. Cara, estou pensando em fazer isso. E o sênior vai dizer, cara, vai fundo. Porque se tu
pensar em fazer isso como júnior e já fazer, tu tá fazendo uma aposta. Se isso der errado, a culpa, né, as consequências vão ser tuas, né, porque a decisão partiu de ti e tu não consultou ninguém. Então, por isso que é importante sempre essas decisões estarem um pouco mais no âmbito colaborativo, para blindar vocês quanto a isto. E aquele pouco descaso também são erros graves, pouco caso com o que está acontecendo ou desinteresse são erros que no júnior pegam bastante. Um júnior que não tem interesse em aprender ou que acha que sabe muita coisa são júniores aí que vão ter uma barreira à frente para ser cumprida. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. Uh, Sem mais dúvidas. Tem mais dúvidas alguém aí? Manda. Uhum, uhum. Suponhamos. Ah, ah, as duas coisas, cara, sei. A primeira vou parafrasear para quem leu o próprio Don Norman. Mas eu vou adicionar sem ser pretensioso, mas eu vou adicionar uma informação. Don Norman disse que o design, na verdade, é um ato de comunicação. E por ser um ato de comunicação, eu adiciono que ele requer empatia. Então pense nas pessoas. Quando eu falo pense nas pessoas, eu não estou falando só no teu usuário. Eu estou falando pense nas pessoas do teu time, porque elas também fazem parte da construção da solução. Então pense nas pessoas do seu time, pense nas pessoas quem vocês estão impactando com o produto. Pensem nas pessoas no sentido de pensem em vocês. Façam o que vocês querem, que vocês estudem o que vocês querem e não tenham, cara, não tenham, dê tempo ao tempo, não se cobrem tanto. As pessoas têm ritmos diferentes de aprendizado e respeitem isso. Respeitem a história de vocês, porque o mundo da tecnologia, ele é muito sedutor. A gente vê aí vaga de desenvolvedor para 43K ganhando 43 mil por mês CLT. No mercado da tecnologia hoje isso é pouca coisa ainda, são poucas oportunidades ainda, então não se iludam. Eu sei que tem muito curso por aí que vende como comece ganhando mais de 10 mil reais. Cara, não é assim. Todo mundo começa de algum lugar. Então, quando pensar em pessoas, pensem em vocês também. Respeitem a trajetória de vocês, respeitem o tempo de vocês. Eu, para entrar na empresa onde eu tô, eu fiz 3 processos seletivos. Eu trabalhei em agência, que era merda também, pra caramba, antes de trabalhar numa multinacional, antes de migrar. E é importante que vocês respeitem vocês nessa trajetória, o momento de vocês, o ritmo de aprendizado de vocês. E a última coisa que eu acho que também é até um pouco coach, mas é uma frase que eu carrego, tipo, desde que eu ouvi ela, que é, galera, 99% de tudo que vocês vão ser é o esforço. 1% só é talento. E eu já passei por muita gente talentosa na minha trajetória, que não tinha esforço. Cara, se vocês não têm talento para a área, gente, garanto um 99% de esforço. Estudem, né? Conversem com a galera, usem a comunidade a favor de vocês. Então, basicamente é isso, assim, pensar nas pessoas e, por favor, pensar nas pessoas, respeitem a trajetória de vocês e né, considerem o esforço acima de tudo. Beleza? Boa, lançaram ali, vamos lá. Boa, boa.
Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, deixa eu ver aqui. A Livinha perguntou aqui. Já que você citou a questão salarial, qual o valor em médio o Júnior está recebendo hoje, vendo de dentro de uma realidade de mercado? Cara, hoje um júnior, ele tá ganhando aí em torno de, ah, depende, né? PJ é sempre 30% acima de um CLT. Eu vou falar aqui em torno de um CLT. Um júnior 4 está em torno de uns R$ 4.000 por aí, né? 3.500, R$ 4.000. CLT. Geralmente o PJ é geralmente acima de 30% acima disso. Ah, a partir disso, né, assim, né, difere de empresa para empresa. Sinceramente, vai, assim, do nível júnior de 2.500 até 4.000. Daí tem os subníveis de júnior, né? Ah, o Marcelo perguntou aqui o que mudou na sua visão das 3 entrevistas que você fez para entrar hoje no trampo. Cara, mudou a minha maturidade enquanto profissional. Porque a primeira entrevista que eu fiz, eu tinha uma maturidade muito diferente do maturidade profissional que eu tinha após. Eu aprendi muito nesse caminho, né? E, tipo assim, e as empresas mudam também. Eu senti que a entrevista mudou também. Então, a empresa adotou mais maturidade, eu adotei mais maturidade. Na minha última entrevista, os meus objetivos e minhas experiências estavam bem mais alinhados com a empresa. E no último ciclo de entrevista, eu fui o primeiro candidato e o primeiro contratado. Então, tipo assim, ele fez a entrevista comigo e já virou pro RH e falou, contrata esse cara. Então, isso mostra, tipo, o quanto a gente aprende na nossa trajetória. O Fê perguntou, Léo, dá uma palavrinha do que você acha dos cursos do zero ao avançado em 6 meses de curso para a galera que está iniciando aqui. Cara, pô, vou pisar em ovos aqui, tá? Ah, esses cursos de zero avançado me deixa muito na dúvida porque, assim, cara, eu tenho aí 5 anos de trajetória e estudo em UX, tô com uma pilha de livro de UX do meu lado, faço um TCC sobre Design System e projeções futuras de inovação em cima disso, e eu ainda não me considero que eu sei tudo. Eu acho que tem muito mais a ver com a pessoa que está recebendo esse conteúdo, esse aprendizado, do que a pessoa que está oferecendo. Por que que eu digo isso? Porque, cara, a área da UX é uma área que ela está crescendo, se descobrindo muita coisa há muito tempo ainda. E ter essa humildade quanto ao conhecimento de vocês, que, cara, eu não sei tudo, vai garantir que vocês estejam andando sempre para frente e não estagnado no lugar de vocês. E esses cursos do zero ao avançado, ah, cara, eles são, tipo assim, o que que é o avançado em UX, sabe? Para mim, o avançado em UX é o Don Norman, que é o cara que cunhou o termo de UX. E seguido surge metodologias novas, formas novas de trabalhar. Então, eu acho que é um pouco pretensioso dizer que de zero avançado em 6 meses tu vai chegar. Talvez em 6 meses tu esteja apto para conhecer um processo num âmbito geral de UX, um processo básico de UX de ponta a ponta. Agora, estar avançando em UX, eu não sei, não diria que talvez não é tanto por esse caminho aí, não. Eu tentei pisar em ovos aqui, tá, gente? Então, espero que vocês tenham me compreendido. Não estou dizendo que, né, estou condenando pessoas que fazem esse tipo de curso, pelo contrário, né? Eu fui uma pessoa que foi fruto desses cursos, então só tenham honestidade enquanto ao próprio conhecimento de vocês. Show, deixa eu ver se tem mais perguntas. Te joguei na fogueira capaz, cara, mas tá de boa. 7 vezes, talvez. Show. Galera, se não temos mais perguntas, cara, show de bola. Fantástico. Gente, eu quero ouvir vocês, então eu vou pular ali para a sala bate-papo. Quem quiser aí trocar ideia e trocar e colocar suas opiniões, colocar suas opiniões na mesa aí também, se discorda, concorda de alguma coisa,
Gente, eu vou estar ali agora, vou tomar uma aguinha e irei pra lá, beleza? Capaz, cara, qualquer coisa é só chamar. Estou disponível sempre. Valeu, pessoal. Ver se alastro, hein? Quero ver se alastro.